Bem, pessoal, hoje começamos o 5º episódio do FitCast com Barroso. Pessoal, hoje o tema é um tema bastante interessante, eu tinha bastante curiosidade, então eu chamei uma equipe aqui de peso para falar sobre cirurgia bariátrica. Para quem não sabe, é aquela cirurgia que a gente que não entende, como eu, né, que corta lá o estômago, deixa só um canozinho e a pessoa come menos, entendeu? É mais ou menos isso daí. Bem, galera, hoje eu estou aqui com essa equipe de peso, né, para gravar o 5º episódio do podcast, do FitCast com Barroso. E estou aqui com a doutora Maíra, com a nutricionista Heloísa e com Mariane. Eu queria que elas se apresentassem, falassem um pouquinho delas. Meu nome é Maíra, eu sou cirurgiã bariátrica desde 2019 e sou formada pela UFRN, fiz residência de cirurgia geral e digestiva e estou no mercado agora ajudando as pessoas a ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável. Sou operada de bariátrica, inclusive, há 4 meses. Bem recente. Então, meu nome é Heloísa, eu sou nutricionista também, formada e especializada em nutrição desde 2021, que foi quando eu também fiz minha cirurgia. Também sou paciente bariátrica. Desde que eu fiz a cirurgia, eu continuei me especializando em nutrição e cirurgia. Hoje eu tenho 2 pós-graduações na área e também sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Meu nome é Mariane, eu sou psicóloga há 6 anos. E desde que eu terminei a formação, a graduação em psicologia, eu me interesso pela cirurgia bariátrica. Fiz também a bariátrica em 2018 e desde então comecei a me especializar, tenho uma formação e uma especialização na área e também sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Bem, pessoal, eu estou aqui com essas 3 feras da área de bariátrica. Eu gostaria que a doutora Maíra me falasse um pouco mais o que realmente é uma cirurgia bariátrica. Como é que é mais ou menos esse procedimento? Aqui num bate-papo antes, eu ouvi elas falando que existem 3 formas de fazer a cirurgia bariátrica, não sabia nem que existia isso, mas tem, né? São 3 formas, não, 3 técnicas. Então ela vai falar um pouquinho dessas técnicas e para quem precisa de fazer uma bariátrica e para quem não precisa, porque às vezes a pessoa acha que está um pouquinho gordinha, ela precisa fazer. Ela, Maíra, como é que é a cirurgia bariátrica? Diga aí para mim. Na verdade, cirurgia bariátrica, ela é um nome amplo para um grupo de cirurgias que são feitas para tratar a obesidade. Hoje em dia a gente usa até a cirurgia bariátrica e metabólica, porque com o passar do tempo a gente viu que na verdade não era só uma restrição alimentar que levava à perda de peso, é muito mais uma alteração no metabolismo causada por essas alterações anatômicas que a gente faz. Então, não são só 3 técnicas, tem muito mais do que isso. Hoje, existem 2 que são as principais, que são muito feitas no mundo inteiro, que é o sleeve e o bypass gástrico. A terceira técnica, que a gente estava falando aqui antes de começar, que é uma bipartição do trânsito intestinal, ela é uma técnica mais recente e está começando a realmente ser mais realizada agora. Então, é uma técnica que entrou no mercado há pouco tempo. E a gente acaba chamando todas essas técnicas juntos de cirurgia bariátrica e metabólica. Mas cada paciente, até quando eles vão para consulta, que a gente conversa muito, se você chegar para qualquer paciente operado de bariátrica e perguntar qual é a sua cirurgia, ele vai dizer qual é a cirurgia dele. Entendi. Me tira uma dúvida. Quantas pessoas, aí vamos falar em termos de Natal, Rio Grande do Norte e até no Brasil, se vocês tiverem esse dado, quantas pessoas fazem por dia, ou por mês, ou por ano cirurgia bariátrica? E qual é o público maior, se é masculino ou feminino? A última estatística, que é mostrada pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é que cerca de 25% das pessoas hoje são obesas no Brasil. É mais ou menos perto de 25%. Desses pacientes que são obesos e têm indicação de cirurgia, menos de 1% acabam fazendo a cirurgia bariátrica. Ou seja, a gente ainda precisa melhorar muito. Uma pergunta, ela é feita pelo SUS ou só particular? Ela é feita particular por plano de saúde e pelo SUS. Pelo SUS é um preparo mais específico, porque hoje ela é feita no Hospital Universitário Onofre Lopes, e esses pacientes eles são preparados nos diversos municípios do nosso estado. Aqui no Rio Grande do Norte, o paciente ele vai para a unidade básica da sua cidade, do seu bairro,
e ele começa a ser acompanhado pela equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo. Quando esse paciente ele está pronto na linha de cuidado, como a gente chama, ele é encaminhado para o hospital universitário, que é onde hoje é feito pelo SUS, as cirurgias bariátricas, e aí sim ele é avaliado pelo cirurgião para poder entrar na fila da cirurgia. Em relação ao plano de saúde, hoje a ANS, que é o órgão que regulamenta os planos de saúde, eles têm regras específicas para que o plano de saúde cubra a cirurgia bariátrica. Entendi. E me tire outra dúvida. Existe idade mínima e idade máxima para se realizar a cirurgia? A sociedade hoje fala de 16 a 65 anos, mas isso não é uma regra rígida. O que é que precisa antes de 16 anos pode ser feita, sim, mas tem que acrescentar um profissional na equipe multidisciplinar, que é o pediatra, e o pediatra tem que acompanhar de perto. Uhum. E acima de 65 anos também precisa de um acompanhamento mais específico com um geriatra, mas também pode ser feito. Então, é uma regra que não é rígida. Entendi. Só um padrão, né? Para ter pelo menos uma média estabelecida. Outra dúvida que eu tenho, né? Com certeza a maioria de vocês devem ter, né? Gente, eu era totalmente, como eu vou dizer assim, não vou dizer nem a palavra, ignorante, né? Ignorante no sentido de não saber praticamente nada sobre isso. E hoje eu vou aprender muito e vocês também. Mayra, me diga outra coisa. Eu tinha perguntado um dado, acho que você esqueceu de falar. É feito por você, por exemplo. É feito mais mulheres ou homens? Realmente, esqueci de falar. O nosso público principal hoje em dia são mulheres. Entendi. A grande maioria das cirurgias bariátricas são feitas em mulheres. E isso é uma coisa que até, assim, um dado que eu vou acrescentar aqui, até o começo desse ano, eu era a única mulher cirurgiã que operava bariátrica aqui no estado. O resto são cirurgiões. Recentemente entrou outra colega também, mas isso é uma coisa que, às vezes, o público, como ele é feminino, ele se sente mais confortável indo para uma consulta com outra mulher. Claro. Então, às vezes, eu vejo que os pacientes que chegam até mim no consultório, eles se abrem mais, eles se sentem muito à vontade de conversar. Alguns, inclusive, relatam que vão porque querem ser operados por uma mulher. Entendi. É uma questão de humanização, né? Até porque, igual a ginecologista, claro que a gente sabe que existem ginecologistas homens, mas normalmente a mulher ela vai se sentir mais à vontade com outra mulher. Isso é natural. Até eu, como homem, quando vou a um urologista, eu acabo indo para um homem, porque realmente eu não ficaria à vontade com uma mulher. E tem mulheres que são urologistas, né? Então, eu queria agora falar um pouquinho com a senhorita Mariane. Gente, desculpa. Eu sou horrível de novo, mas estou aprendendo. Tenha calma. Não se preocupe. Mariane, me tira uma dúvida. Como é que é a questão do pré-operatório? Quanto tempo, né, antes a pessoa ela tem que se preparar psicologicamente? Ela tem que realmente buscar, né, o profissional de psicologia, né, especializado. Gente, especializado. Não adianta você procurar igual um médico, um clínico geral. Não, tem que ser especialista. Então, você procura um especialista e quanto tempo realmente, como é que ele deve fazer esse trabalho psicológico até chegar no dia da cirurgia? Perfeito, excelente pergunta. Essa é um tema, assim, que é muito controverso na psicologia, inclusive, e alguns colegas tentam chegar a esse número, mas não existe uma quantidade certa, assim, exata, que a gente gosta de falar, né? Tudo vai depender do paciente. Existem pessoas que hoje conseguem ter muito mais acesso, ter um discernimento em relação à cirurgia, que a gente já vê que está meio caminho andado em relação a ter informação, a buscar realmente fazer um acompanhamento com os profissionais especializados, mas vamos imaginar assim em torno de 4 a 6 sessões, né? Sessões de 50 minutos, e aí a gente vai avaliar se essa pessoa tem condições emocionais e psicológicas de encarar o processo. Porque existe ali esse momento pré-operatório, a gente considera que é muito importante que a pessoa já inicie as mudanças. Então, quando a gente percebe que essa pessoa está motivada, está buscando realmente já iniciar essa mudança de agora, isso já me deixa muito mais confortável em emitir ali um laudo, um documento que vai garantir, pelo menos naquele momento ali,
que essa pessoa tem condições de encarar a bariátrica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, os profissionais da psicologia, de realmente fazer uma boa avaliação, de conhecer bem aquela pessoa, de identificar ali no contexto familiar antecedentes familiares em relação a doenças psiquiátricas e levar isso em consideração. Então, eu sempre busco assim, identificar como é que está esse preparo, como é que está essa motivação da pessoa em já iniciar antes essas mudanças necessárias, né, para conseguir dar conta da cirurgia. Entendi. Continuando no pré-operatório, aí eu vou perguntar a Heloísa, nutricionista. Heloísa, como é que é feito a avaliação nutricional para a pessoa que vai fazer a cirurgia e diz assim, não, ela está apta a fazer a cirurgia? Deixa eu tentar reformular aqui a pergunta, porque é um pouquinho complicado o que eu quero perguntar. Quer dizer, não é complicado, é simples, mas eu estou complicando. Mas vamos lá. A pessoa precisa estar com quanto de... Eu acho que, não sei se é IMC, se é peso, a pergunta é justamente essa. Para dizer assim, essa pessoa precisa fazer uma bariátrica e ela precisa se preparar nutricionalmente para fazer essa cirurgia. Então, assim, é peso, é IMC, é composição corporal no sentido de quantidade de massa, de percentual de gordura, se ela é obesidade 1, 2, 3, mórbida. Qual é o protocolo para se chegar aí para a mesa da carniceira? Então, da minha parte nutricional, hoje em dia, geralmente, os pacientes já chegam para mim vindos do cirurgião. Então, o cirurgião já definiu que aquele paciente necessita do processo operatório para ter ali o tratamento da obesidade. Então, quando eles chegam para mim, eles já vêm geralmente com preparo. Agora, por exemplo, se o paciente está lá na minha sala e eu percebo assim que por algum acaso ele vai ter a chance de ter um tratamento eficaz da obesidade com a cirurgia, eu avalio vários pontos. Primeiro, tentativas de emagrecimento por métodos clínicos daquele paciente. Dieta, atividade física, tudo que ele já tentou na vida para emagrecer, principalmente também tempo que ele está fazendo esse tipo de tratamento. Segundo, se esse paciente já fez algum tratamento farmacológico com endócrino, com algum outro tipo de médico, nutrólogo. E terceiro, se esse paciente já tem um IMC adequado para a cirurgia, que hoje, dentro do que a gente sabe de obesidade, que é diferente do que a ANS diz, né, para a gente, que a gente pode fazer a cirurgia. Se o paciente tem IMC acima de 30, eu já digo, seria uma boa você investigar se a cirurgia seria um bom tratamento para você. Só que quando a gente parte para plano de saúde SUS, a gente tem uma definição de IMC diferente, que é o mais IMC alto. acima de 35 e algumas ressalvazinhas em relação a isso. Gente, aí eu vou falar como profissional agora, não como entrevistador. Profissional de educação física. Em relação ao dado do IMC, para mim é um dado muito vago. Sim. Certo? Até porque o percentual de gordura e o percentual de massa magra, né, elas são inversamente proporcionais. Para você chegar à obesidade, você tem que ter... Eu já disse para as pessoas, e continuo dizendo, obesidade não é um estado físico, não significa que uma pessoa que é gorda visualmente ela é obesa. Existem magros obesos. Obesidade ela é uma doença, né? Então, não necessariamente a pessoa que é gorda, ela é obesa. Às vezes ela tem muito músculo e tem muita gordura e nem assim ela é obesa. Ela está apenas com sobrepeso. Ou próximo à obesidade 1. Então, eu faço avaliação, sei lá, pelo menos uns 20 anos eu faço avaliação física. E eu tive pouquíssimos casos de obesos, né, como clientes. E o IMC, sempre pelo estudo da avaliação física, sempre foi um dado muito igual a todo dia, principalmente vocês mulheres, vocês sobem na balança, se tiver todo dia, vocês sobem na balança para ver o peso. Ai, meu Deus, eu não saí no peso. Ai, meu Deus, eu subi 300 gramas, subi 1 quilo, desci 1 quilo, que é outro dado muito aberto, né, amplo demais. Então, a pergunta, eu perguntei justamente sobre isso, porque, assim, alguns anos atrás, pessoas chegaram para mim e disseram assim, minha irmã foi, e o médico disse que ela tinha que engordar para fazer a cirurgia. Eu disse, gente, que coisa de louca é essa? Assim, então, por isso que eu digo, eu era uma pessoa muito ignorante nesse sentido, porque eu nunca pesquisei, nunca procurei ler sobre, né? E, como eu disse, eu tenho um cliente, um aluno, Miraci, que ele fez há muitos anos, e ele veio perdendo peso, e hoje ele odiava a academia, está fazendo, continua odiando, mas ele está fazendo. Ele está num processo bem interessante.
E essa era a minha dúvida, justamente com quanto de peso ou com quanto de MC a pessoa teria que entrar. Mas vocês têm um dado, a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde. Tá. Isso. A ANS, ela já coloca um percentual de MC maior, Eu vou fazer justamente... um acréscimo. Tá. As doenças associadas também. Então pode falar. É melhor. Eu tô aqui para perguntar a vocês, mas eu acabo falando Fale, demais. Maíra, eu acho que essa Na verdade, o que é que acontece? Quando a gente vai para a literatura hoje, a literatura já indica a cirurgia bariátrica a partir de IMC de 30. Aí você diz, mas o IMC ele é relativo. Realmente. Só que a gente precisava de um dado para poder indicar. Entendi. E esse dado escolhido foi o IMC, porque é o que mais se aproxima da gente ter uma noção da necessidade do paciente. É o mais simples de se fazer. Sim, então assim, não significa que você pegar um cara que faz academia, malha, hipertrofia, tal, chegar com IMC de 30, eu vou indicar uma cirurgia? Não. Você vai avaliar. Mas de uma maneira geral, o IMC é um bom método para avaliar a indicação de cirurgia ou não. Como eu disse, a literatura ela fala no IMC de 30, certo? Especialmente pensando em tratar as doenças metabólicas. Isso para homem e para mulher. Para homem e para mulher. Certo. Especialmente pensando em tratar doenças metabólicas, que é o quê? A diabetes, a esteatose hepática, síndrome de ovário policístico nas mulheres. Então, assim, a primeira indicação dos pacientes com IMC a partir de 30 para cirurgia bariátrica foi exatamente aqueles pacientes com diabetes graves, que já faziam uso de insulina e mesmo assim era uma doença difícil de controlar. Entendi. Então, esses pacientes faziam a cirurgia com foco principal no tratamento da diabetes. Esse é um dado bastante importante. Hoje, a gente indica paciente com doenças não tão graves, mas já com IMC a partir de 30. Entendi. Para o plano de saúde, como Elô acabou de dizer, é um pouquinho diferente, porque o plano de saúde acaba vendo outras coisas que não só o tratamento do doente. Então, ele vê custo hospitalar, custo de material, e acaba que a indicação é com IMC a partir de 35, com doenças associadas. Entendeu? Então, assim, é porque o IMC foi escolhido porque ele é o que é o mais fácil de avaliar, da gente avaliar no dia a dia. Não, entendi. Entendeu? E isso da diabetes é um dado assim tão importante que eu tive uma paciente que eu operei que ela usava doses altíssimas de insulina, glicemia de jejum de 600, 700. Ela foi para mim com hemoglobina glicada de 13. 600, 700? Exatamente. Como é que ela tava viva? E ela tinha um IMC de 35. E eu fiz a cirurgia nela e um mês depois, sem insulina, sem remédio, sem nada, ela estava com a glicose de jejum de 80. Amém. Agora eu vou perguntar para você sobre... deixa eu só falar mais uma coisa, Pode falar. Você falou dessa história do obeso saudável, do que está acima do peso, mas não é obeso. Não, do obeso não, do gordo e do magro. Existe uma expressão na literatura que a gente chama fat fit, né, que é exatamente essa pessoa, que ele é obeso, mas ele não tem tanta doença metabólica. Só que até esses pacientes, eles se beneficiam com a cirurgia, porque às vezes o fato dele não ter doença metabólica não significa que ele não tem outras doenças. E a gente acaba que coloca muitas outras doenças associadas à obesidade, como, por exemplo, doença osteoarticular, doenças da psicologia, como Mariana pode dizer isso aí. Cardíaca. A pessoa se olha no espelho, não tô nem entrando nesse mérito aí, mas às vezes a pessoa tá acima do peso, se olha no espelho e tem uma depressão associada à obesidade. Então, ele é um fat fit, mas ele tem uma depressão associada à obesidade. Então, ele vai se beneficiar da cirurgia. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acrescentaria mais uma coisa. Por exemplo, nós que fizemos a cirurgia, quando a gente emagrece e chega no IMC perfeito, ainda assim nós temos obesidade. Sim. Está dentro do nosso sangue, está ali na gente. Se a gente deslizar, até com a cirurgia, o peso volta. Tá na genética. Mas aí eu vou entrar, né, na questão da epigenética, o que é fora daí, né? Por mais que eu tenha células que me levem a ser obeso, células que me levem a ter câncer, a maneira que eu vivo é o que vai fazer se ela vai ter predisposição a ser acionada, né, lá na frente ou Por bem isso que antes. A gente chama obeso em remissão. Você é obeso, mas você está em remissão. Você está tratado, é como um diabético. O diabético controle da que toma doença. um remédio, ele não cura a diabetes, ele controla a doença.
É, Entendeu? claro. Então ele é um diabético controlado, um diabético em remissão. É a mesma coisa da obesidade, é um obeso em remissão. E aí eu digo, aí eu entro, já vi casos de pessoas fazendo tanto a cirurgia plástica, né, como a gente vê, as lipos, bariátrica, e elas voltam realmente, porque elas não fazem, eu acho que é o principal, né, é o mindset, é procurar um psicólogo, né. Então, eu acho que o tratamento da cabeça ele é o primeiro, Sim. porque se você não tratar a cabeça, você não consegue se alimentar bem, você não consegue fazer exercício físico e você vai voltar para o mesmo buraco ou para um buraco pior, né? Porque a pessoa faz como eu cheguei aqui e estou voltando e já estou de novo aqui. Então, um processo de depressão que vem aí é forte, é bastante forte. E aí eu vou perguntar agora, durante a cirurgia, qual é a média normalmente de tempo que leva uma cirurgia dessa? É em torno de 1 hora. Então, uma a hora e cirurgia meia. rápida. É uma cirurgia rápida. É uma cirurgia que... Eu tenho uma aluna, você conhece muito bem, Juliana, né, que trabalha com você, e aí ela tem que falar, existe cirurgia limpa e cirurgia não sei o que, suja, não sei se é bem isso, né? Mas, né, tem um negócio assim existe cirurgias limpas e sujas, é algo tipo assim... Mas não se encaixa para bariátrica. Ah, Limpa não. e suja é quando é assim. É estética? Não, é a cirurgia contaminada. Você chega a um paciente que levou uma facada, vamos dar um exemplo. E aquela faca ali é suja e formou uma coleção e isso é uma cirurgia suja, entendeu? Contaminada. Entendi. Não, isso aí não entra na bariátrica. Então, a cirurgia limpa, controlada, né? Isso. Entendi. A bariátrica, ela entra como uma cirurgia potencialmente contaminada. Por quê? Porque como a gente abre o estômago, tem chance de vazar um pouquinho de conteúdo, mas isso não acontece nunca. Entendi. Tanto é que o paciente não sai nem com antibiótico, né? Da Não sai nem cirurgia, com a gente não toma, não. Legal. Me fale um pouquinho dessa nova técnica. Bipartição do Se se corta, se fura. Eita, Gente, Maíra. me desculpe os termos, mas a gente que não é da área, a gente vai usar esses termos. Eu espero que vocês entendam o que eu estou perguntando. Eu disse que ia perguntar muita coisa e vou perguntar. Tem roteiro, Barroso? Tem não. Tá tudo aqui, ó, cheio de perguntas para fazer. Vamos lá, deixa eu tentar começar a explicar pelo sleeve, tá? Certo. Que é a mais fácil de explicar. Não significa que é mais fácil de fazer, mas é mais fácil de explicar. Uhum. O sleeve é uma cirurgia que a gente só mexe no estômago. A gente não mexe no intestino. É um pouco mais antiga essa. Não. Essa é uma cirurgia... A mais antiga de todas é um bypass, que o nome simples é bypass, mas o nome completo é bypass gástrico, certo? Em Y de Roux, tá? Porque a gente literalmente bypassa o estômago e a gente reconstrói o intestino no formato de Y de Roux. Mais ou menos isso. Mas vamos voltar para o sleeve. Vamos lá. O sleeve, ele é uma cirurgia mais fácil de explicar. Por quê? Porque eu só mexo no estômago, tá? E o que é que eu faço? Eu tiro mais ou menos uns 85% a 90% do estômago e eu reconstruo um novo estômago em forma de tubo, certo? Entendi. Então, com a ajuda de um grampeador laparoscópico e uma sonda de Fouché para ajustar a largura, então eu construo mais ou menos um tubo fininho. A sonda de Fouché eu diria que é mais ou menos da largura do indicador. Certo? Depende do indicador, viu? E aí a comida sai do esôfago, passa por esse tubo, segue o caminho para o intestino delgado, que é o intestino fino, duodeno, jejunum e íleo, tá? Esse é o sleeve. O bypass, eu pego o estômago, também com o grampeador, eu construo um novo estômago que tem uma capacidade mais ou menos de 30 ml. Então, é um estômago bem pequenininho. É uma bolsa gástrica, como a gente chama. E eu pego o jejunum, que é a segunda porção do intestino delgado, e coloco lá nessa bolsinha gástrica para a comida cair direto dessa bolsa gástrica para o jejunum, certo? Com o objetivo de a comida chegando mais rápido no jejunum vai ter uma estimulação de hormônios que vão fazer o paciente não ter fome e ter uma saciedade precoce. Entendi. Tá? O que é a bipartição? A bipartição, o primeiro passo da bipartição do trânsito intestinal, eu construo um sleeve. Eu faço um sleeve, que é aquele que mexe lá só no estômago, tá?
E aí eu desço para o intestino, e no intestino, ao invés de eu fazer um Y com o jejum, eu faço um Y com o ilho. Por quê? Quanto mais distal eu levo para a comida cair mais rápido, maior é o estímulo para perda de peso. Então, menos fome e mais saciedade, certo? E aí, por que é bipartição? Porque, diferentemente do bypass, eu não desvio totalmente o caminho da comida. Ele passa pela comida normal e eu acrescento uma segunda via de saída. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender mais ou menos. Pessoal, depois vocês vão seguir aí, a gente vai passar os perfis dela, né, do Instagram, né, do YouTube. A doutora Maíra também tem um canal no YouTube, mas o que eu sempre ouvi falar assim da cirurgia bariátrica era que literalmente, como ela falou, tem um grampeador e grampeava o estômago e fazia esse tubo. Era a única coisa que eu acho que a maioria das pessoas sabem que é feito assim. Aí eu vou perguntar para ela, para a nutricionista, a senhorita Heloísa, me diga uma coisa, e como é que fica a questão da absorção dos nutrientes, né? Dos macro e micronutrientes, se você pula um bocado de etapa, né? Porque vem lá na boca, passa no esôfago, aí iria para o estômago, né? Onde a gente tem um suco gástrico e tal. Aí você pula e vai lá para o ilho. Sim. E aí? Como é que fica isso? Em relação à bipartição, como você está citando, ir direto para o ilho é bipartição. Então, como a gente está falando de bipartição, a gente ainda não tem muito estudo falando sobre porque é uma técnica recente. Como é que funciona essa absorção. Mas, tendo na prática, assim, acho que eu tenho mais de 25 pacientes que têm bipartição. Coincidentemente, comparado com o bypass, que é uma técnica mais antiga, a bipartição se comporta melhor em relação à absorção. Então, eu consigo manejar melhor a absorção dos meus pacientes com bipartição do que com bypass. Entendi. Que muita gente acha que não, que a bipartição, por ser uma cirurgia mais invasiva, que é uma cirurgia que faz perder mais peso do que as outras comparadas em relação a como ela funciona, de fazer você ter uma saciedade mais precoce, que a bipartição teria prejudicaria mais a absorção dos nutrientes do que as outras cirurgias, mas não. A gente tem visto uma boa absorção com a bipartição, mas comparando as três, como é que funciona? O sleeve, ele vai restringir muito a quantidade de comida que você vai comer, porque cortou ali o estômago. Só que a gente também tem uma dificuldadezinha de absorção de ferro, de vitamina B12, por causa dessa questão da falta ali do suco gástrico em quantidades, né? Porque a gente continua produzindo, tanto no sleeve, como no bypass, como na bipartição, só que cada uma tem uma quantidadezinha um pouco menor desse ácido produzido. E também em sleeve a gente tem um pouquinho de cálcio prejudicado por causa dessa questão do suco gástrico. Quando a gente vai para o bypass, como a comida vai direto para o jejum, a gente pula duodeno. O duodeno é uma parte que absorve muito bem vitaminas do complexo B, ferro muito bem, cálcio muito bem. Então a gente acaba, nesses pacientes de bypass, tendo que ter um controlezinho maior desses nutrientes específicos e, claro, de todos os outros. Quando a gente vai para a bipartição, como a Maíra bem falou, a comida vai por 2 locais. Tem 2 chances de passar por 2 locais. Como passa por esses 2, a gente pensa previamente que é um paciente de sleeve, com aquelas necessidades mínimas ali de alguns nutrientes. Só que como tem chance da comida ir diretamente para o ilho é uma região que não absorve bem alguns nutrientes, vitamina A, D, E, K e algumas proteínas. Então, a gente tem que ter um cuidadozinho com essas vitaminas em específico, com esses pacientes, e com o consumo proteico, mastigação, deglutição e tudo mais, para não ter nenhuma deficiência nem nenhuma desnutrição no futuro. Então, tem que fazer exames periódicos de quanto tempo para a gente conseguir ver essa parte de suplementação, né? Porque com a alimentação vai ser complicado ele ter essas reposições, né, de vitaminas, minerais. E aí seria quanto tempo? A cada 6 meses, a cada 2 meses, 3 meses? Porque ele foi recém-cirurgiado, ele vai começar a perder peso, né? E normalmente o início é muito rápido, né? Pelo menos o que eu vejo na prática, dentro da academia, quando eu vejo, é um negócio assim, não deixa negar aqui, que a doutora Maíra está com 4 meses aqui, ela já perdeu bastante peso, né? E mais ou menos como é que faz esse controle de exames para poder... Vamos lá. Geralmente, no início da cirurgia, quem define mais ou menos como fica essa questão de exames é o cirurgião.
Mas, na minha conduta, o que é que eu faço? Eu sempre dou um jeitinho do meu paciente conseguir fazer exames de 3 em 3 meses no primeiro ano de cirurgia. Ótimo. Passou o primeiro ano, a gente consegue ficar ou de 3 em 3, 4 em 4, ou, que é o normal, 6 em 6, para a gente avaliar. Mas aí eu sempre gosto de deixar a bateriazinha completa dos exames para a gente ver como é que tá indo nesse início. Por quê? Eu, em uma das minhas pós-graduações, que foi a última, principalmente como o público que faz cirurgia bariátrica é mais feminino, todo mundo se preocupa com o cabelo. Certo? E aí a cirurgia bariátrica tem Quase uma um quedinha de cabelo. Que é isso, rapaz? Diga isso não. Calma, gente, tô brincando, eu não sei não. Deixa eu lhe dizer, por que o cabelo cai pós-cirurgia? A gente tem o estresse cirúrgico, corte, grampo, emagrecimento, dieta líquida, isso, aquilo, um monte de coisa que estressa o corpo, metabolicamente falando, e tem a questão de restrição nutricional. É muito peso que perde e uma dieta que vai mudar completamente do dia anterior à cirurgia para o pós-cirúrgico, é praticamente comida e depois líquido. Então, a gente fica com a dieta muito restrita. Tudo isso se soma e tem uma queda de cabelo pós-cirurgia, que geralmente é meio que programada pelo corpo a partir do 3º mês de cirurgia. Alguns estudos na minha pós-graduação que eu fiz agora recentemente mostrou que se alguns parâmetros vitamínicos estiverem num padrão, vitamina D, zinco, ferro, B12, essas vitaminas estiverem num padrão ok, o cabelo do paciente tende a cair durante aquele período de estresse, que é programado mesmo, do 3º ao 6º mês, mas ele para. Que bom. E se a gente não fizer esse manejo de vitaminas, o paciente vai embora com o cabelo caindo ao infinito e além. Então, para mim, ao meu ver, como nutricionista hoje, especialista em bariátrica, eu foco muito nessa questão, quando principalmente são mulheres. Os homens têm um benefício que o cabelo parece que não cai, que fica na cabeça. Gente, olha aqui, olha isso aqui. Eu Não, não fiz bariátrica não, viu, gente? Pós-cirurgia, alguns homens o cabelo não cai. Não sei porquê, mas nas mulheres eu tenho esse cuidado extra. E tem que ter, né? Porque eu acho que é uma das coisas principais, a autoestima da mulher, ela tá no cabelo, né? É uma coisa que... por isso que eu tinha falado do câncer, né? É uma questão da queda do cabelo. Eu tenho mulher em casa e eu sei como é que é. Se cair um pouco a mais, elas vão ficar careca, né? E aí começa a loucura. Eu digo por mim, eu tô no 4º mês, né? Então tô no pico da queda, né? Mas Nossa, você quase não tem cabelo, né? Você rastro, também, né? assim, eu deixo um rastro Você pode de até cabelo. doar um pouquinho deles. Por sorte, né? Mas eu deixo um Mas rastro ainda de faltam cabelo, 2 meses assim. pra quedinha dela progredir aí. Entendeu? Então É a um gente tem que rastro ter que quando eu cuidado. passo, você sabe que eu passei porque tem cabelo. A minha queda foi terrível. A minha foi terrível. E aí eu quero perguntar agora da questão do pós-operatório, né? O pós é uma coisa também que é igual a pós-venda. Se você não cuidar, filho, aí vai pro buraco e não tem retorno, não. Então, no pós-operatório, né? Com quanto tempo ele tem um retorno com você, né? Quanto tempo de acompanhamento, principalmente não, acho que com a equipe toda, né? Com médico, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, porque como a minha ignorância sempre foi grande, ai, chato falar disso, mas eu vou falar, eu não tenho vergonha de falar disso. Para mim, toda pessoa que fazia bariátrica, ela virava viciada em uma coisa, principalmente em álcool. Se ela já bebia, virava viciado. E eu conheço pessoas que viraram viciadas, né? Eu acho que elas já deviam ser, né? Só piorou. Então, porque elas ficam bêbadas rápido e elas ficam sóbrias rápido. Então, é uma absorção muito rápida. Então, ela entra, vai. E eu acho que esse trabalho multidisciplinar, né, do trabalho do médico, que passa para o psicólogo, que passa para o nutricionista, é essencial. E aí eu estou perguntando para elas aqui justamente como seria quanto tempo esse acompanhamento, como é feito esse acompanhamento pós-operatório, né, que eu acho que é essencial. Então, começando aqui por doutora Maíra, eu queria saber como é que é esse acompanhamento pós. O acompanhamento com a equipe de cirurgia, sim, é bem variado em relação a cada um da equipe multidisciplinar, né? No meu caso, as consultas de pós-operatório comigo, cirurgião. 15 dias, 30 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano e a partir daí é anual, certo? Uhum. Por quanto tempo? Para o resto da vida. Eu costumo dizer assim, que depois que opera comigo é como um casamento sem direito a divórcio.
pode se divorciar do marido, mas não se divorcia mais de mim, não. É para o resto da vida. E aí, com cada um, são tempos diferentes de acompanhamento, porque são necessidades diferentes. Sobre a adição. Mariana vai falar melhor sobre isso aí, sobre essa tendência ao vício, mas nem todo mundo que faz a bariátrica vai virar alcoólatra. Não, claro. Se a pessoa não bebe, não tem nem como virar alcoólatra, né? E às vezes as pessoas acabam focando o hábito, né, migrando o foco para outra coisa. Tira o foco da comida e vai para o foco de outra coisa. Muitas se viciam em atividade física, e isso acaba não sendo falado. Uhum. Eu conheço paciente que virou triatleta depois que fez a bariátrica. Uhum. E aí, assim, tem que ver também esse outro lado. E Mariana é a melhor pessoa, acho que, para falar sobre essa adição aí no álcool. Muita gente tem esse receio, né? Já me buscam assim, eu vou virar alcoólatra, é isso mesmo? Já me disseram que se eu fizer, eu vou realmente virar uma pessoa alcoólatra, mas não é bem assim que acontece, né? A gente sempre investiga justamente no pré-operatório, é o momento que a gente faz toda essa coleta de informações para saber como é que são os hábitos alimentares, hábitos de bebida, se fuma, se usa algum outro tipo de substância, se bebe. Então, tudo isso a gente já faz também no preparo pré-operatório e eu já vou sondando. Se eu percebo que essa pessoa já tem um padrão de consumo de álcool muito elevado, eu já faço esse alerta. Eu digo, olha, principalmente no bypass, né? No bypass a gente vê que os estudos mostram mais que existe uma predisposição para você se intoxicar mais rápido com o álcool. Então, isso aí já acende um grande sinal de alerta para o paciente que já usa esse álcool de uma forma um pouquinho maior. E aí a gente sempre faz o alerta, né? Eu sempre falo, olha, a gente vai precisar buscar outras formas de você lidar com os momentos sociais, momentos de lazer, os momentos ali de diversão, porque muita gente tende a associar o álcool com alegria, com festa, com amigos, e a gente precisa fazer esse trabalho psicológico para a pessoa entender que existem muitas possibilidades de socialização, de você se sentir bem, de você estar ali com seus amigos, que não seja apenas com a bebida. Então, essa questão da cirurgia em relação aos vícios, né? Existe sim, existem estudos que mostram essa compensação, quando existe essa limitação da comida, as pessoas desenvolverem outros tipos de preferências. E aí a gente fica um pouquinho mais em alerta com o álcool quando já existe esse consumo. E quando já existe também na família algum familiar que tenha o alcoolismo. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim com todo mundo. Sempre esse alerta, sempre esse trabalho psicoeducativo que a gente faz na avaliação, tanto pré quanto no pós, para identificando, para ir conscientizando que, olha, hoje é consenso que a gente não deve recomendar álcool para nenhum paciente bariátrico. A gente não vai dizer, olha, é proibido. Muitos perguntam, mas eu não vou poder beber não? Quando é que eu vou poder beber? Então, sempre a gente trabalhar isso no pré. Já é um alcoólatra, né? Olha, se você tá com essa... Pois é, se você já tá com essa preocupação tão grande no pré, tem uma coisa errada. Vamos tentar buscar ali. Qual é o sentido de você estar fazendo uma cirurgia dessa? Para você já estar pensando assim em pular essas etapas, né? Então, eu tento sempre aterrorizar um pouquinho no bom sentido, Mas ela para tem que a aprender pessoa tenha essa consciência. pelo processo, né? Isso. Inclusive, eu peço para realmente evitar de maneira mais forte nos primeiros 6 meses. Sim, eu também. Isso, também. Depois disso, claro, de maneira muito controlada, pode, mas assim, de maneira muito controlada. Muito controlada. Tentar E assim, achar opções para sua socialização. Exatamente. Quando eles conseguem ficar os 6 meses pós-cirurgia sem o álcool, aquilo vira tão esporádico. Eles não têm mais tanta necessidade. E uma coisa que eu vejo aqui em Natal, o preparo que é feito com as equipes, todo mundo, fono, psi, fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo que se une para cuidar daquele paciente, o índice de pacientes que são viciados em alguma coisa é muito pequeno. Eu falo isso porque eu atendo pacientes daqui, mas eu atendo pacientes do mundo todo. Eu juro por Deus, eu só tenho uma paciente que hoje em dia está me dando trabalho com essa questão do álcool. 2, na verdade. Mas aqui em Natal, para mim, o índice é quase 0, da minha parte. Eu vou falar agora da minha parte, né? Eu sempre, não vou dizer nem a palavra, repudiei, né? Eu dizia assim, não tem lógica a pessoa ir para uma cirurgia. Eu sempre achei um absurdo se a pessoa pode tentar se alimentar bem, procurar um psicólogo, procurar um professor de educação física, fazer... Mas uma coisa me tocou hoje aqui no que a doutora Maíra falou, a questão da parte do metabolismo, né, de doenças associadas a isso daí. Então, realmente, não é fácil. Como eu disse, eu tenho um aluno e ele falou que depois
da mudança dele, do que ele vem falando, já 5 pessoas próximas a ele, que ele falou, 5 pessoas já fizeram a cirurgia bariátrica. Então, assim, eu não considero hoje mais um monstro, né? E nem um bicho de 7 cabeças. Na minha cabeça também era a fraqueza das pessoas não quererem fazer atividade física, não quererem ter disciplina, né, para cuidar de si próprio. Então eu achava um absurdo. Ainda acho até certo ponto, mas não tanto para a bariátrica, gente. Mais para a questão de lipo, essa parte mais estética. Porque realmente quando ela vai partir para a bariátrica é uma questão de doença, né? E doença, eu sei que para mim o melhor remédio é a atividade física junto com a alimentação e junto com a mente, né? A mente ela que comanda tudo, né? Gente, eu não estou dizendo que não faça bariátrica não, gente. Até mesmo porque hoje em dia eu digo muito, assim, eu tento conscientizar os pacientes de que a cirurgia bariátrica ela não é um fim. Tem gente que enxerga como é um fim, é uma opção. Não, não é. A cirurgia bariátrica ela é um meio. Não. Ela é um meio que permite que a dieta e a atividade física funcionem, que antes não funcionavam. É complicado, porque assim, como eu disse, para mim era um tabu. Hoje eu consigo ver de outra forma, né? Esses paradigmas eu estou quebrando dentro da minha cabeça. Como eu disse, para mim tudo é novo, né? Eu disse que eu ia perguntar muita coisa, eu tinha muita dúvida na cabeça, né? E uma das dúvidas que eu esqueci de perguntar e eu lembrei agora, com quanto tempo a pessoa que fez a cirurgia ela pode ir para dentro da academia e fazer exercícios físicos com peso, além do aeróbico em si, uma caminhada, uma bicicleta? Qual é o período que eles são liberados por você, pela doutora? Em torno de 20 dias. Só? Eu já libero para ir para academia. Então tá bom demais. Se o paciente estiver muito bem... Para quem precisar, claro. Se o paciente estiver muito bem, com orientação de personal, com 15 dias já dá para ir para academia. E você foi com quanto tempo? 15 dias. Muito bem. Com um mês eu tava correndo. Dieta branda, né, mas... Com um mês eu tava correndo. Com 15 dias eu voltei pra academia. Olha, aqui é um caso de sucesso, um case de sucesso. Hoje ela faz corrida de rua, ela tá num grupo de corrida de rua. Eu já estou entregando aqui porque eu já sei, porque ela é aluna lá da academia. Mas falei das suas metas para o ano de 2024, não vou falar não, deixa ela falar. Falo. Em abril, dia 7 de abril, vou correr meus primeiros 10 quilômetros na corrida da PF. Já 10? 10 quilômetros. Gente, eu não corri nem 10 ainda não, já tá danado. E quero ver se no fim do ano eu corro os 21 da PRF. E aquela história de ir pra São Silvestre, Vamos dia pra 31. São Silvestre, 31. Mas eu vou ter corrido 21, a São Silvestre vai ser fichinha, 15. Tem que respeitar, viu? Aí que tá. Quando a gente indica, né, no caso os cirurgiões indicam uma cirurgia bariátrica para um paciente, é porque eles sabem que a obesidade limita o paciente de conseguir fazer alguma atividade física. Maíra, antes da cirurgia, tinha esse hábito de correr, de caminhar, mas quando ela começou a desenvolver a obesidade, ela não conseguia mais. Porque a doença é tão inflamatória a ponto de você não conseguir ter ânimo, força de vontade, capacidade de treinar, seguir dieta. Só Jesus, porque a gente vê que o paciente segue e não consegue controlar. A obesidade é uma doença muito, muito complicada. Não, com certeza. Quando a gente entende a complexidade, a gente entende o porquê que um paciente vai fazer a cirurgia como método de tratamento. Faz a cirurgia, começa a emagrecer e começa a ter ânimo para treinar. Só que se faz a cirurgia e não treina, não segue plano alimentar, a cirurgia praticamente não resolve muita coisa, não. É isso aí. Então, assim, é justamente por isso que quando eu falei com ela e convidei ela pro podcast, eu disse, pô, Maíra, eu sei que provavelmente você tem equipe multidisciplinar, vamos chamar um nutricionista, vamos chamar uma psicóloga, o que você acha? Ela disse, não, acho mais porque, assim, na minha cabeça eu disse, não, a pessoa vai fazer só a cirurgia, não vai adiantar de nada ela fazer só a cirurgia, não é só a cirurgia, então isso pra mim, eu achava realmente um absurdo, então eu disse, não, e tem, gente, é um negócio assim que é muito amplo, eu não conhecia especialistas nessa área, né? Tô conhecendo, prazer. Mas é isso. Então, é um tabu que tem que ser quebrado pela sociedade como um todo. E olha que eu sou um profissional da saúde, mas nunca foi o meu nicho de mercado. Então, para mim, depois que veio
um cliente para mim, e eu conheci Maíra na academia, eu fiquei interessado, né? E curioso para entender um pouco mais. E quando eu soube que ela fez, pô, ela fez, então vamos lá, eu quero saber mais e passar esse conhecimento para todo mundo. Pois é, então assim, acho que o principal da bariátrica é entender que ela é um meio, ela não é um fim, ela é um meio. Um meio para que você faça com que as outras coisas funcionem. Não é pensar assim, vou fazer um milagre da E tá vida, resolvido. vai cair aqui um milagre do céu e me emagrecer. Não, não é. Ela é um meio para que todo o resto funcione. O paciente ele precisa ser ativo no tratamento, ele precisa entender que ele precisa se tratar, ajudar no tratamento da própria doença. Só para você ver um dado sobre um estudo que eu li já faz até um certo tempo. Pacientes com IMC a partir de 30, obesidade grau 1, não, era a partir de 35, desculpa, obesidade grau 2. Esses pacientes que fazem dieta e atividade física, ou seja, o tratamento clínico, né? Dieta, atividade física e uso de medicamento, menos de 5% deles conseguem ter sucesso a longo prazo. O que é que significa? Perder e manter a perda, certo? Menos de 5%. É impossível? Não, mas são 5 de cada 100. É pouco. Quando você fala de IMC a partir de 40, essa chance de sucesso só com tratamento clínico cai para menos de 1%. É impossível? Não. É 1 de 100. É muito difícil. Entendeu? E a cirurgia? A cirurgia, ela consegue chegar a 60%, 70% de sucesso. Bem alto. Bem alto. Principalmente quando comparado ao tratamento clínico. Isso. Eu tenho um cliente, né, que ele tem obesidade, já tem seus 50 e poucos anos, 54 anos, salvo engano. E ele já tá comigo há 2 anos, e ele não sai do canto. Ele não sai do canto. Esse ano eu disse, olha, vou arrochar você e espremer você até... Não adianta. E eu já vi que realmente não vai resolver. Primeiro que ele não consegue virar, ele vivia sentindo dor na coluna. Consegui tirar ele da esteira, botei ele na bicicleta de bike, ele não tá sentindo mais essa dor. Mas eu disse, essa dor toda a vida vai voltar enquanto você não parar de inflamar seu corpo com álcool e comidas inflamatórias. Então, onde você tem um problema, aquele problema ele vai estourar quando você inflamar seu corpo. Você já tem um corpo inflamado porque você é obeso. Aí, quando você bota mais coisa inflamatória, aí você chega aqui, Barroso, lascado, Barroso. Então, sim, não adianta, não adianta. É você estar remando contra a maré todo tempo. E tem mais. Esse índice que eu falei de sucesso é de perda e manutenção da perda. Porque perder muito. Quem nunca, né? O obeso perde e ganha. Vive naquele efeito sanfona. Então a gente tem que considerar o sucesso, que é a perda com a manutenção da perda a longo prazo. Então, assim, é muito difícil, porque também recentemente saiu um estudo que dosava hormônios nos pacientes que faziam dieta e atividade física, tratamento clínico, e os pacientes que faziam a cirurgia. E uma coisa muito interessante é que os pacientes que faziam dieta e atividade física, quando eles perdiam peso, as alterações hormonais do nosso corpo faziam de tudo para o peso voltar. E quando esses pacientes reganham o peso, as alterações hormonais se mantêm fazendo de tudo para ele continuar ganhando. Meu Deus do céu. A obesidade é complexa. Pois é. Enquanto os pacientes que fazem a cirurgia, eles têm alteração que induz a perda de peso com a manutenção de longo prazo. E mesmo os pacientes que reganharam algum peso, essas alterações hormonais da cirurgia são sustentadas. Que o que é que isso mostra? Que se você pega um paciente que reganha, ele consegue perder com mais facilidade do que quem nunca fez a cirurgia. Isso aí. Maíra, me tira dúvidas sobre aquele ponto que eu vi falar alguns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, se ouvi muito falar sobre que a pessoa que ela tem que engordar para ela bater um peso, bater um IMC, o médico chegava e dizia, ó, você tem que engordar para você poder fazer a cirurgia. Mas acontecia ou não acontecia? Como é que era isso? Na verdade, assim, eu acho que muito antigamente, como era uma cirurgia mais difícil, não era bem regulamentada pelos planos, acabava que o paciente dizia assim, doutor, quanto é que eu tenho que ter de peso para fazer a cirurgia? E provavelmente alguém dizia tanto, e o paciente engordava e fazia. Hoje em dia isso não existe mais, graças a Deus isso não acontece. A gente, pelo contrário, quando o paciente chega no consultório, eu digo, a partir de hoje, você veio para mim, a única coisa que é proibida é ganhar peso. Isso eu repito sempre para todos os meus pacientes.
A partir daqui é perder ou pelo menos manter. Ganhar é proibido. Porque, na verdade, você não quer que ele ganhe peso, você quer que ele perca, você quer que ele melhore de uma doença que é a obesidade. Então, você não vai estimular ele a ganhar peso, jamais. E eu sei que você tem um projeto chamado Body Vida. Fala um pouquinho desse projeto. Fala ali a sua câmera. Então, o Body Vida, ele é um projeto de combate à obesidade. Como é que ele funciona? São reuniões mensais, sempre com um profissional da equipe multidisciplinar ou do interesse do paciente obeso convidado. Essas reuniões acontecem em um auditório que eu anuncio pelo Instagram. Todo mês, como o auditório tem um espaço limitado, quem me acompanha no Instagram sabe, eu anuncio ali, esse mês a reunião vai ser com um convidado tal, tem tantas vagas, e eu anuncio o local. E abro o período para inscrição de quem quer participar. Então, é paciente que já fez a cirurgia, que nunca fez a cirurgia, que não quer fazer a cirurgia, mas quer perder peso, para um amigo que vai se operar e não tem a menor ideia de por onde começar, ou um familiar que tem alguém na família que vai fazer a cirurgia e não tem a menor ideia do que se trata. Então, todo mundo que tem interesse na luta contra a obesidade é sempre bem-vindo nessas reuniões. As meninas, Elo e Mariana, já foram convidadas, inclusive, para palestrar, e foram reuniões de sucesso. Várias outras também já foram convidadas, como, por exemplo, mastologista, cirurgiã plástica, que é um tema também que todo mundo tem interesse, faz a bariátrica, como é que é a cirurgia plástica depois. No final do ano, a gente fechou os eventos do Body Vida com uma grande estímulo à atividade física, com a caminhada, aula de dança, que aconteceu no Parque das Dunas. E vamos abrir o ano de 2024 novamente com um evento de estímulo à atividade física que deve acontecer no primeiro sábado de fevereiro. Fiquem atentos ao Instagram, que as notícias são todas por lá. Então diga lá qual o Instagram que a pessoa deve seguir. Além do seu, existe o Instagram do Body Vida ou o seu Instagram? É no meu. Então Tudo diga aí do pro Body pessoal Vida qual é no o meu seu Instagram. @doutora Maíra Xavier. O meu Instagram, eu anuncio tudo. As reuniões, elas são filmadas e são publicadas no canal no YouTube do Body Vida. E aí no YouTube é Projeto Body Vida. Tá vendo aí, pessoal? Projeto Body Vida no YouTube, certo? Tudo sobre a questão de luta contra a obesidade, né? Com palestras, com eventos no início do ano, final do ano, para estimular a questão da atividade física, né? Com vários profissionais da área da saúde. Então, assim, segue lá, curte, compartilha, ativa o sino, segue a doutora Maíra no Instagram para vocês saberem, ficarem informados, né? Bota lá, assina também lá o sininho para poder você saber quando ela postar a informação, vocês vão ver a informação. Queria que a Nutri Elo, disse, Maria, eu não respirei, quase que eu não falo. Falasse, eu já falei Elo, né? Luísa, desculpa. Não, pode chamar de Elo. Falasse o seu Instagram, né? Se quiser marcar consulta, onde é que você atende. Certinho. Pois vamos lá. Meu Instagram é @NutriEloEvelyn. Então, todo mundo pode me chamar de Elo, que é o nomezinho lá fixo do meu Instagram. Todo mundo já me chama assim carinhosamente. Lá no meu Instagram tem algumas informações sobre bipartição. Quem quiser ver também tem um pouquinho lá. E dia 15, agora eu vou começar um desafio de 21 dias. Esse desafio é para alguns pacientes que queiram fazer a cirurgia, perder um pouquinho de peso, e para os que já fizeram e ganharam peso, a gente ajudar a perder. Então, quem quiser também tem algumas informações lá no meu Instagram. Minhas consultas hoje, praticamente 80% são online, então pessoas de todo o Brasil, se quiserem consultas comigo, só entrar no linkzinho que tem lá na minha bio do Instagram. E consultas presenciais eu atendo na Medfácil Clínica, não a do Shopping Seaway, mas sim a do Manhattan Business. E eu atendo lá toda quinta-feira, mas eu só tenho vaga para fevereiro. Viu aí, né, gente? Porque eu falei para você, é uma equipe de peso, forte. E diga aí, doutora psicóloga Mariane. Bom, Acertei, viu? Meu Instagram é @MarianeAraújoPSI. Aí Mariane todo enfeitado, com Y, 2 N's, mas dá para achar, fica tranquilo. E hoje eu também atendo de forma predominante online,
Então, o meu contato está na bio também. Quem tiver interesse pode entrar em contato. Só clicar lá na bio e vai direto para o meu WhatsApp. E aí eu passo todas as informações de quais forem o momento que você estiver, né? Pré-operatório, interesse, psicoterapia também, né? Psicoterapia também ofereço. E é isso, gente. Quem quiser marcar consulta comigo, o link tá na bio também, tá? Olha aí. Aí sabem se vender, Raul. Você vê que aqui o pessoal aqui já é forte aqui no online, viu? Bem, encerrando hoje esse bate-papo maravilhoso, né, sobre um assunto que me interessava, que eu estava curioso, e eu sei que vocês vão estar curiosos, vocês vão ver que o bate-papo foi maravilhoso, né, com elas, e queria agradecer a presença delas, né, por terem aceitado o convite, por estarem aqui hoje, e para falar para vocês que curte, compartilha, né, ativa o sininho, se inscreve aí, e vamos assistir, e vocês vão ver esse conteúdo maravilhoso. Eu espero vocês no próximo FitCast com Barroso. Valeu!